capítulo de número 15, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículo de número 31. Obrigado a cada um que está aqui. Eu sei que é um horário diferente, mas hoje eu fui escalado para ministrar lá na igreja e eu pensei, eu tô com um pouco de dor de garganta, eu pensei, eu vou fazer mais cedo, porque assim eu consigo controlar a garganta, porque além de ministrar a palavra, eu também vou ministrar o louvor, então é 1 hora ali sem parar, né? Então eu pensei, vou fazer um pouco mais cedo, que assim a garganta consegue dar uma descansada também. Quero ler com você. Inclusive aguardo você hoje à noite. Não deixa a chuva te impedir não, tem algo de Deus pra você lá. Eu tenho algo da parte de Deus pra sua vida. E sei que Deus vai falar poderosamente com você, tanto aqui como hoje à noite. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, verso 31. Vamos ler? Diz assim: Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Essa história é uma parábola muito conhecida por todos nós. Conhecida por mim, por você, chamada como a parábola do filho pródigo. Neste mesmo capítulo, Jesus conta outras parábolas. Parábolas, que falam sobre se perder, estar perdido, ou ter perdido algo. Neste mesmo capítulo 15, você vai encontrar Jesus falando sobre a ovelha que fugiu e se perdeu, a moeda, a dracma, que estava perdida dentro de casa. Nós vamos ter o filho pródigo, que decidiu sair e se perdeu lá. Ele escolheu ser perdido. E tem alguns aspectos muito interessantes para nós analisarmos nesta tarde. Um deles é o seguinte: eu ministrei sobre isso esses dias e eu quero salientar novamente que não é uma repetição por preguiça de fazer mensagem nova, de tema novo. Não, meu irmão, vocês me conhecem aqui, eu prego todos os dias aqui para os irmãos e Deus sempre tem nos direcionado de alguma maneira. Mas eu quero reafirmar algo que eu disse esses dias. Você consegue identificar quando um pensamento vem de Deus, quando um pensamento vem de você e quando o pensamento vem do mal? Nós conseguimos identificar quando o pensamento vem dos céus, da terra ou do inferno? Conseguimos neutralizar os pensamentos que vêm do inferno? Conseguimos neutralizar os pensamentos nossos, que às vezes são ruins e pendem para o lado do mal? Conseguimos identificar que o pensamento de Deus é esse e eu vou dar mais vazão, mais espaço para ele? Pois bem, eu falei sobre isso acho que semana passada. E o pensamento, ele promove uma ideia. A ideia promove uma ação e a ação promove consequências. Então é uma cadeia que combinam desta forma, que partem do princípio de um pensamento, gerar uma ideia, gerar uma ação que vira uma consequência, um acontecimento. A Bíblia não relata muitos detalhes sobre o filho pródigo, apenas diz que ele era pródigo. E pródigo, diferente do que as pessoas pensam, não é aquele que foge, aquele que some, não, é gastador. É aquele que não valoriza o que tem. É aquele que arruina-se por si só, porque não sabe valorizar o que já possui. E quantos de nós estamos talvez fazendo isso? Não valorizamos aquilo que possuímos quando nós achamos que o do outro é melhor. Não valorizamos aquilo que possuímos quando achamos que o problema está lá fora. Ou melhor, que o problema está aqui e o resultado está lá fora. Não valorizamos quando encontramos que as coisas não dão certo porque eu estou aqui, eu tenho que ir para lá. E nem sempre isto é um pensamento que provém de Deus. O que a Bíblia relata era um pai e 2 filhos, o mais velho e o mais moço. Em um belo dia, o mais moço
pôs um plano em prática que talvez já estava pensando há tempos, há dias, há semanas, há meses, não sei, a Bíblia não relata, mas veio a partir de um pensamento. Ele pensa: vou pedir o dinheiro da herança, é minha? Então ele chega até o pai e a Bíblia diz assim: e o filho mais moço chega e exige, pede: pai, me dê agora a minha herança. O pai partilhou nos dois, pelos dois. Deu para o mais velho e também deu para o mais moço. Repara, os dois receberam a mesma quantidade de herança. Repara, os dois receberam de igual modo a herança. Todavia, um permaneceu junto com o pai. O outro pensou algo ainda pior: vou embora. Eu vou sair daqui, tenho dinheiro. Olha que pensamento bom. Eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza. Vamos lá, um abismo chama outro. Primeiro pensamento: eu quero o que é meu por direito. Certo? Parece algo plausível, parece realmente algo que faça sentido. Mas cuidado, os pensamentos que vêm do inimigo, ele vem disfarçado de coisas boas. Os pensamentos que vêm do inferno, vêm disfarçado de coisas positivas. E aqui é um adendo para mim e para você, que nós precisamos prestar muita atenção, porque às vezes o que parece bom é ruim e o que parece ruim é que é bom. E lá estava o filho pródigo, pegou o que tinha e saiu. Foi-se. Ué, independência? Olha, eu não tenho mais meu pai enchendo o saco. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro. Eu vou viver da forma que eu quero. Mal sabia ele que a alegria já habitava no lugar onde ele estava. Tem muita gente se perdendo por isso, porque acha que a alegria está lá fora. A alegria está no trago. A alegria está na prostituição. A alegria está na farra. A alegria está na independência, irmão. A alegria é ter a presença do Pai diante a você. Só que aquilo que a gente tem, geralmente não valorizamos. Aquilo que já possuímos, geralmente não valorizamos. Há uma filosofia que relata muito bem isso. Pessoas que acreditam que a vida do outro é melhor. O solteiro queria estar casado, o casado queria estar solteiro. O que viaja muito queria ficar mais em casa, o que fica em casa demais queria sair mais. E aí você pensa e analisa que, no fim das contas, o ser humano se transformou em um ser muito ingrato, que não valoriza o que tem. Bom é só o que pode ter. Mas o Senhor está dizendo para você: o que há de bom você já tem. A minha graça, minha presença, a minha unção e misericórdia. Será que alguém pode escrever glória a Deus, aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todavia, presta atenção nisso daqui. Aquele moço decidiu ir embora. Ele escolheu sair. Ele escolheu partir. Ele não pensou duas vezes. Pegou o dinheiro, agora vai embora. Marcos capítulo 16, verso 17 diz que: e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos, farão obras. Ou seja, o sinal de autoridade e milagres segue aquele que crê. Aquele que crê é aquele que permanece. O problema é que as pessoas não querem mais criar raízes. O problema é que as pessoas não querem mais permanecer. Qualquer coisa que acontece, eu converso com diversos empresários da cidade e eles dizem a mesma coisa. Qualquer coisa que acontece, sai. E sai falando mal da empresa. Qualquer coisa que acontece, sai. Sai falando do patrão. Qualquer coisa que acontece, sai. Porque a culpa é do patrão, a culpa é do outro. É a mesma pessoa que vive colocando culpa no governo e não faz nada de diferente para melhorar. A mesma condição, a mesma situação, a mesma história. Fala que o governo é isso e aquilo e por trás dos panos faz coisas até piores. Mas vamos lá, esse não é o tema central da mensagem. Bora, o filho decidiu sair. O outro decidiu ficar. E eu quero falar sobre esses dois, o que sai e o que fica. Porque os dois precisavam de um tratamento particular com o pai. O que sai, vive uma vida maravilhosamente bem. Ora, agora ele tem dinheiro. Agora ele pode fazer o que quiser, não tem o pai, não tem ninguém.
E quando eu falo de pai, aqui entenda que pode ser tratado como a autoridade que está sobre a sua vida. Pode ser o pai mesmo, pode ser o pai espiritual, o seu pastor, pode ser o seu patrão, pode ser o próprio Deus. Interprete da maneira que quiser, mas entenda, você precisa entender que o seu pai, ele nunca vai colocar algo para simplesmente te controlar. Às vezes ele põe barreiras, às vezes ele põe cercas, não é para te controlar e te manter preso, é para te livrar das coisas ruins que estão lá fora. Porque existe muito filho, muita ovelha rebelde, que não importa se o pasto é bom, se o pasto é ruim, se o pasto é verde, se o pasto é marrom, ele vai dar um jeito de pular. Então a cerca não é sobre trancar, prender. A cerca é sobre proteger do que está fora. A cerca é sobre livrar das armadilhas lá fora, que a ovelha acha que sabe demais, que o filho acha que sabe demais. E aí não entende por que o pai, por que a mãe, por que o pastor, por que a liderança, por que diz não, por que fala não vai, por que diz não pode. Mas ok, o filho foi. E repara num detalhe interessante aqui. O pai não foi atrás dele em nenhum momento. O pai não foi atrás dele, o pai deixou. O pai não impediu, o pai não implorou, o pai não correu atrás dele. O pai deixou ele ir. Ele foi. Permita-me imaginar a cena. Posteriormente, a saída do filho, o pai chora. O irmão mais velho continua suas tarefas, continua fazendo. E o pai triste. É um filho que se foi. Não era o tempo de ir. Mas ele não podia impedi-lo, porque livre-arbítrio. Tudo que ele podia fazer era aconselhar. E permita-me aqui novamente imaginar, certamente aquele pai aconselhou, instruiu, mostrou, mas chegou uma hora que o filho achou que o pai não sabe de nada, que o pastor não sabe de nada, que o chefe não sabe de nada, que o próprio Deus não sabe de nada. E aí quebra o princípio. Qual é o princípio? Sair da presença. Sair sem ter filtrado o pensamento. Isso aqui é muito forte, gente, porque o pensamento do mal, ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado. E aí, você tá lá, não, porque agora eu vou fazer isso e aquilo, porque eu não nasci pra ficar preso, pra ficar em algemas, eu sou livre, sim. Mas entenda, às vezes a cerca é simplesmente para proteger você dos lobos devoradores que estão lá fora. Não olhe para a sua liderança, seja pai, seja pastor, seja líder, seja qual for a forma que você está interpretando essa mensagem. Não olhe para o não de Deus como se fosse um ódio de você, uma raiva de você, um castigo de você. Não. Às vezes a cerca, a proteção que você acha que é o que está te prendendo, na verdade está te livrando. Eu vou contar uma história. Uma ovelha queria muito fugir e queria de tudo que era jeito. E o pastor colocava a cerca, alimentava ela, tinha tudo que ela precisava ali dentro. E por que ela queria ir lá fora? Porque ela achava que tinha mais. Ela pensava que tinha mais. E o pastor protegendo. E ela fugia e o pastor ia atrás e colocava de volta. E ela fugia, o pastor ia atrás e colocava de novo. E ela vinha e ele... O pasto era bom, a comida era boa, era tudo perfeito. Pastos verdejantes. Mas a ovelha insistia em querer fugir. Teve um dia que ela fugiu e o pastor não viu. Aí você vai dizer, a culpa é do pastor? Não. A culpa é do pai? Não. Existe uma hora que o pastor não vai ver, que o pai não vai ver. E que Deus vai permitir. Porque o livre-arbítrio é, já que você quer, então vá. A ovelha vai. E quando ela sai, pulando a cerca, tinham 3 leões à espreita, que estavam prontos para destronar ela. E ali ela entendeu que a cerca nunca foi sobre limite, foi sobre proteger, proteção. Aleluia.
O filho sai. O pai permite ele ir. O pai não foi atrás. O pai não buscou. O filho decidiu sair. Ué, nós não podemos obrigar nada. Irmão, o pastor passa por isso todo mês, ou todo dia, ou todo ano. De ovelhas que decidem ir embora. E você vai fazer o quê? Vai. Se chegar, pedir a bênção, conversar, amém, eu lhe abençoo. Mas muitos às vezes não pedem a bênção e vão. E ok. Entenda, pastor é pai de filho adulto. Ele aconselha, ele não manda. Ele orienta, ele não amarra. Ele até direciona, ele não obriga. Cada um decide o que quer para si. Lá estava o filho. Não valorizou o que tinha dentro. Não era o suficiente. Entenda que a presença do pai já não era mais o suficiente. O que tinha lá dentro já não era mais o suficiente. Ele queria mais. E achava que podia buscar mais. E ele foi. O gastador é o que não valoriza o que tem. O gastador é o que não administra o que tem. Então ele sai gastando, torrando tudo. E vai. E isso e aquilo. De repente, uma fome muito grande veio sobre o lugar que ele estava. A fome não atingiu só ele. A fome atingiu o lugar onde ele estava. Porque o rebelde, quando sai sem direção do Pai, sem direção de Deus, não só ele sofre, mas todo que está em seu torno sofre junto. Uma fome veio. Lembra o pensamento que ele teve? Eu vou sair sem independente, ter dinheiro. O resultado, eu saí independente com dinheiro. Mas e depois? A curto prazo parecia que o pensamento era bom. Mas escuta com muita atenção, você não pode medir uma história em um curto prazo, nem pro bem nem pro mal. Tudo tem um contexto que às vezes leva um tempo. Passou-se o tempo, a fome chegou e ele não tinha mais dinheiro. Além dele não ter dinheiro, ele estava em um lugar que não tinha o que comer. Não, eu vou dizer de novo para você entender. Ele tinha antes casa, pai, comida. Ele tem agora solidão, falência, fome. Tudo porque achou que sabia mais do que o pai. Tudo porque achou que estava fazendo da forma correta. Porque pensou e não filtrou. Pensou e não administrou o pensamento. Pensou e não entendeu. Pensa, o filho mais velho ficou, o mais novo não. Aí as escrituras vai dizer que nós temos que obedecer àqueles que... Nós temos que respeitar aqueles que são mais velhos. Há uma autoridade. E ele sai. E aí em João capítulo 6, verso 35, Jesus ele diz assim, ó, presta atenção, se você tá me ouvindo entendendo, diga glória a Deus, aleluia, e diz assim, fala a Deus que eu tô entendendo. Vamos lá, João capítulo 6, verso 35. Jesus ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que come deste pão jamais terá fome. O Pai era o pão da vida, a presença estava lá, era o pão da vida. Ele decide sair e sente fome, porque os seus bens não vão sustentar por muito tempo. A sua força não vai sustentar por muito tempo. O seu ânimo não vai sustentar por muito tempo. O seu intelecto não vai sustentar por muito tempo. Sabe o que sustenta? A graça, a bondade, a misericórdia, a presença do Pai. É Ele que tem o mantimento, porque uma vez que você se afasta da fonte, você se afasta da provisão. Se você se afastar da fonte, não tem provisão. Se você se afastar da fonte, não tem saciamento. Alguém está entendendo o que Jeová está dizendo aqui nessa tarde? Por mais que venha aí, vão vir pensamentos para você agir. Ei, espera. Analisa bem. Analisa bem. Irmão, eu vou repetir o que eu disse. O pastor, ele é pai de filho adulto. Ele aconselha, ele não obriga. Ele orienta. Ele não manda. Você decide.
O pai fez a mesma coisa. Meu filho, tá aqui o dinheiro, eu vou embora. Vai. Ele não proibiu, ele não impediu, ele não foi atrás. Mas o filho sente fome. E agora presta atenção, para você entender o contraste do pensamento quando vem do diabo e quando vem de Deus. Pensa comigo, vamos lá. Reforce a sua atenção agora, redobre ela e presta atenção. Pensamento que vem do diabo. Vou ter o dinheiro, vou ter minha independência, pronto, vou embora. Resultado, se afastou do pai. Todo pensamento, para você filtrar, anota isso no teu coração, no teu caderno, no teu bloco de notas. Para você filtrar, pensamento que provém de Deus nunca vai te afastar de Deus. Pensamento que vem do Senhor nunca vai te afastar das coisas de Deus. Pensamento que vem do Senhor nunca vai te afastar da raiz da casa do pai. Pensa. Mas foi lá, afastou. Aí a Bíblia diz, no capítulo de número 15 do Evangelho escrito por Lucas, a mesma história que estamos lendo, no verso 17, a Bíblia diz, presta atenção, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte, que de repente ele caiu em si, ele tava com fome. Aí ele pegou, conversou com o pessoal lá e falou assim, eu tô com fome, eu preciso de dinheiro, preciso... E aí o pessoal deu um trabalho pra ele, vai cuidar dos porcos. Ele olhou para a comida dos porcos e falou, eu vou comer isso aqui, mas ninguém dava nada para ele. Ele sentiu a vontade de comer o alimento dos porcos e não pôde comer. Então pensa, o pensamento de independência e prosperidade longe da casa do pai levou à falência e desejo de comer o que ninguém quer comer. Além de querer comer o que ninguém quer comer, ainda não teve a permissão de tocar. Então entenda, quando você sai da casa do pai, quando você sai da direção do pai, mas o pensamento era bom, a proposta parecia boa, a ideia foi legal, tá bom. Vai. Ele foi. E a Bíblia diz que ele desejou comer, porém não podia comer. E a Bíblia declara bem assim no verso 17 do mesmo capítulo 15. Então ele caiu em si e pensou. Eu vou dizer de novo que você tem que entender isso daqui. O primeiro pensamento dele, vou sair, ter independência. Resultado, falência, humilhação, derrota. Meu Deus, vergonha. Segundo pensamento, aí ele caiu em si e pensou. Irmão, não espere você estar querendo comer o que ninguém quer comer e nem poder comer aquilo que você quer comer. Não é nem o pão que o diabo amassou. Tem gente que ainda pode comer, é pior que isso. É o pão que o diabo cuspiu. E você não vai ter autorização de tocar. Não espere isso acontecer para você cair em si e pensar. Pense antes. Analise antes. Raciocine antes. Isso vai te aproximar ou vai te afastar dos propósitos e do que Deus tem para você? Isso vai te fazer ficar mais crente ou vai te deixar mais frio? Isso vai te dar mais fé ou vai te afastar da fé? Cuidado com propostas que parecem boas. É por isso que a gente tem que filtrar muito bem. É por isso que a gente tem que analisar muito bem. Já vai com pensamento, irmão. Quando é de Deus, geralmente parece ruim. Te mostro, deserto. Deus tira o povo do Egito, uma terra que parecia que estava tudo bem. Eles tinham pelo menos o que comer. E leva para o deserto. Deus tira Abraão do meio dos seus e leva para o deserto. Deus tira Jesus do meio da multidão após de ter sido batizado e leva para o deserto para se encontrar com Satanás. O que vem de Deus às vezes começa mal, mas não é como começa, é como termina. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas, quando eu estou diante do Senhor. Não se iluda com propostas belas aos olhos, mas podridão. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui conosco. Vamos lá, presta atenção e entenda. Ele pensa
E ele pensa diferente. Agora ele pensa assim: os escravos do meu pai têm o que comer e eu não tô podendo comer nem a comida dos porcos. Ele pensa: eu vou chegar até o meu pai, vou me humilhar a ele e dizer: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Aqui mostra que o pai não é apenas Deus, é alguma autoridade constituída sobre a sua vida, que te acolheu, te abraçou, te amou, te cuidou. O filho pensa. Agora, olha a diferença. Pensa comigo aqui, ó. O primeiro pensamento: sair com prosperidade e independência. Não era de Deus. Pensamento que vem de Deus: me humilhar, pedir perdão, voltar, me arrepender. Meu Deus. Pastor, mas isso é loucura. É loucura porque você não entendeu o contexto. Porque aquilo que é bom, que é longe do pai, na verdade é ruim. E aquilo que parece ruim, mas é perto do pai, na verdade é bom. Não, você pegou isso aqui? Eu vou ter que dizer de novo. Aquilo que é bom, longe do pai, na verdade é ruim. Mas aquilo que é ruim, que parece ser ruim, perto do pai, é que é bom, é que vale a pena, é que vale a pena. Você tá entendendo o que Jesus está dizendo? O sofrimento é demais, mas tá perto do pai. A angústia bate, mas eu tô perto do pai. Ah, eu choro, mas eu tenho a presença do pai. Ah, mas é difícil, mas eu tenho a presença do pai. E se tem a presença do pai, é o suficiente. Aleluia. 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 Aí vem comigo. Ele então volta. Ele volta. Quando ele chega distante ainda da casa, o pai viu ele. E o pai corre ao encontro dele e abraça ele. E o filho fala o que ele tinha pensado. Se outrora ele faz o que ele pensou e acabou em ruína, agora ele faz o que ele pensou e recebe um anel nos dedos, uma roupa limpa, calçados novos e uma festa. Porque quando você se arrepende e reconhece que você não é o saberão, o que sabe de tudo, o conhecedor e dono da verdade, se liberta dessa prisão, há uma festa de Deus para sua vida. Às vezes tudo que você precisa fazer é se humilhar. Às vezes tudo que você precisa fazer é retroceder. Às vezes tudo que você precisa fazer é pedir perdão. E é o que o filho faz. Então uma festa começa e um banquete começa. Mas lembra a história, o erro dessa história é que muitas pessoas esquecem que são dois filhos e não um só. As pessoas geralmente terminam aqui o sermão, a ministração, mas calma, ainda tem mais um filho. E este é o mais velho. E este começa a ser atingido por um sentimento ruim. Quando ele vê essa festa, ele presta atenção naquilo e chama um dos servos e fala: o que tá acontecendo lá? E o servo diz: seu irmão mais novo voltou e a gente tá fazendo uma festa, o pai pediu pra matar um animal lá. Nossa, Deus, tá uma festa maravilhosa. E o irmão mais velho fica com raiva, ele não quer entrar pra festa. Aí o pai vai, insiste, fala: vamos, filho, vamos entrar. Não, não vou. Filho, vamos entrar. Não vou. Pai, eu tô aqui o tempo todo, fazendo tudo que o Senhor ordena, e o Senhor nunca me deixou matar nenhum bicho para meus amigos comerem. Aí nós chegamos no texto que eu li, e o pai diz: meu filho, tudo que é meu é seu também. Tudo que eu tenho é pra você, meu filho. Esse aí tava longe de mim, não tinha nada. Você tem a minha presença, a minha graça, meu poder, a minha unção, a minha misericórdia. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Eu vou dizer pra você: permanecer, continuar, é ter, conquistar, possuir o que Deus tem pra você. E o que é que Deus tem pra mim, pastor? O que o Senhor tem pra mim, pastor?
pastor. João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Permaneça, continue. Não é o suficiente? Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Não é o suficiente? Eu te dou mais. O que Deus tem para você? Um plano. Jeremias 29, verso 11. Bem sei eu os planos que tenho eu para ti, plano de paz e de prosperidade, para te dar um futuro de alegria. Permaneça, permaneça. Nenhuma proposta é maior do que o que Deus tem para te entregar. Cadê o glória? Oh, aleluia. Pega essa palavra para você. Ei, permaneça. Tá difícil, mas continue. Tá doendo, mas continue. Ele vai suprir. Ele tem vida com abundância. Ele tem prosperidade, mas permaneça. Não deixe que os pensamentos do inferno, que parecem ser bons, destruam a caminhada com o Pai. Eu sinto a glória do Eterno aqui. Eu sinto a glória do Eterno aqui, dizendo pra você e pra mim: o que eu tenho é seu. Ei, para de viver como escravo e assuma o dever também, mas assuma a herança de filho. Ei, o filho mais velho achando que não tinha nada, achando que não possuía nada, achando que não ia alcançar nada, e o pai deixa pra ele bem claro: ei, você não é servo, você é filho. O que eu tenho é seu. Para de querer as migalhas que Satanás oferece, porque você tem o pão da vida. Para de querer pular a cerca e cair diante aos leões devoradores, porque você tem o bom pastor. Oh, Ranabassorecandalabaserecandalamas. É tempo de voltar e permanecer. É tempo de continuar diante a Ele, junto a Ele, próximo a Ele, pertinho dEle. Não, nada do que oferecerem, nada do que oferecerem é melhor do que Ele tem pra você. Nada do que oferecerem é maior do que aquilo que Ele tem pra você. Ele é a fonte, Ele tem água que dá vida, Ele é o pão que traz a vida. Nada vai suprir isso. Permaneça, continue, não se afaste, fique com o Pai. Tá difícil, mas é melhor sofrer com o Pai. Tá doendo, mas é melhor continuar com o Pai, porque o que Ele tem é tudo pra mim. Se eu sair, eu perco tudo que Ele tem. Cadê o povo que entendeu essa palavra nesta tarde? Oh, aleluia! A presença tem que ser o suficiente. Cuidado para não achar que é mais inteligente que o Pai. Cuidado para não achar que a presença não serve mais. Cuidado para não se perder. Cuidado para não se sentir inferior. O Pai tem tudo para você. Para o filho que sai, o Pai dá o abraço que traz a vida. Para o filho que se sentia apenas escravo, o Pai diz: tudo é teu. Para de ficar querendo a parte da herança. Se tudo, absolutamente tudo já é teu, a herança do Pai é tudo. Você tá querendo uma parte, se o que Deus tem é tudo, tudo, a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Oh, Ranabianda Labacanda Rabassou, Chequedelabacia, Norecandelemas, Oreandarabas. Aleluia, aleluia.
Continua, filtre esse pensamento. Vai te afastar de Deus, então não queira. Vai te afastar do propósito, então não aceite. Vai te levar para um caminho contrário ao que Deus tem para você, então nem pegue. Fica com o Pai. Aleluia. 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 Pega essa palavra para você em nome de Jesus. O que Ele tem é muito melhor. O que Ele tem é muito maior. Está além do que você possa imaginar. Em 1 Coríntios, Paulo escreve dizendo: olho humano não viu, jamais ouvido humano ouviu, e jamais penetrou o coração do homem, é tudo que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama, continua. Quem ama, resiste. Quem ama, suporta. Quem ama, fica. Aleluia. 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 Grava essa palavra no teu coração em nome de Jesus e permaneça. Levante um clamor comigo neste momento. Nós vamos clamar, pedindo ao Pai que nos ajude a filtrarmos e tudo aquilo que não vier dele, que nós não venhamos aceitar. Às vezes a pior coisa que pode acontecer na sua vida é o que você quer acontecer. Porque talvez justamente o que você quer é o que vai te afastar do Pai. Oremos. Senhor Jesus, não a nós, não o que queremos, mas o que Tu queres. O que Tu queres. Não aquilo que desejamos, mas o que o Senhor quer. Porque a nossa alma, nosso coração é errado, enganoso e vai querer sempre o que não é. É por isso que pedimos, Espírito Santo, nos guie a escolhermos, pensarmos, agirmos de acordo com aquilo que vai nos aproximar mais de Ti, não que vai nos afastar. Dai-nos sabedoria para entendermos e enxergarmos e sermos mais espertos que o diabo. Para, antes de acontecer, antes da fome vir, antes da miséria vir, nós pararmos, pensarmos e não agirmos, mas continuarmos junto ao Senhor. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. E qualquer pensamento que não provém de Ti, Senhor, arranca de nós. Tira de nós. Porque do que valeria termos o ouro ou a prata distante de Ti? Faça-nos entender que somos filhos e que não precisamos correr atrás da bênção, elas é que nos acompanharão. Os sinais, a autoridade está em nós se nós estivermos em Ti. E que possamos valorizar Tua presença. Tua presença. Porque se temos a Tua presença, o restante é consequência. Livra-nos de todo pensamento infiltrado do inferno. Livra-nos de todos os pensamentos que não provêm de Ti. E que a nossa alma e espírito esteja inteiramente ligada em Ti. Faça-nos morrer para as coisas deste mundo. Faça-nos morrer para as coisas que nos afastem de Ti. Faça-nos, Senhor, nos distanciarmos
de situações, de pessoas, de condições, de propostas que vão nos afastar de Ti. Porque o que parece bom longe de Ti, na verdade, é ruim. E o que parece ruim perto de Ti é o que é bom. E se for para sofrer, sofreremos junto a Ti. Ainda que, se para Te servir venhamos precisar chorar, vamos sofrer, vamos chorar, porque o Senhor está conosco. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu permanecerei de pé, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. É o Senhor está comigo que me faz permanecer. É o Senhor estar comigo que me faz ter, ser, existir. Que possamos entender isso, compreender isso. Eu quero que você escreva assim no chat: blinda a minha mente, Jesus. Blinda a minha mente. Declara isso. Blinda a minha mente, Jesus. Blinda a minha mente. Porque se o Senhor não blindar, a gente vai errar. E eu não quero errar. Eu não quero errar. Não quero me afastar de Ti por coisas que parecem ser boas. Mas quero continuar perto de Ti, ainda que eu tenha que chorar, ainda que eu tenha que passar noites ruins, ainda que eu tenha que atravessar vales, ainda que eu tenha que andar pelo deserto, mas é melhor se eu estiver contigo. Toda palavra contrária àquilo que o Senhor tem para mim, todas as pessoas que chegam para tentar me afastar de Ti, colocando algum pensamento, tentando implantar algum pensamento na minha cabeça, nós repreendemos já agora. Em nome de Jesus, cremos. Cremos no que clamamos. Clamamos porque cremos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ele é bom, misericordioso. E grava essa frase. Às vezes o que você está julgando ser prisão é livramento. Livramento. Anota isso no teu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Datiane, as mãos do Senhor alargarão e destrancarão o que estava apertando e fechado diante de Ti. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a plantar. Neste canal. Permaneça plantando. Não pare. Permaneça dizimando. Não pare. Permaneça fazendo os votos. Não pare. O que Deus tem para você é muito maior. Eu quero convidar você que quer e você que pode neste momento. Eu fixei o Pix no chat 65785-708-0001-40. CNPJ do canal, queridos.
Então vai aparecer aí KS, o nome do canal, você vai contribuir. Eu sempre dou um direcionamento para os irmãos, é evidente que você não é obrigado a fazer isso, mas é aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Se você quiser fazer para outra área, você fica à vontade. O propósito hoje é blindar minha mente de tudo aquilo que não provém de ti. 65785-708-001-40. Faça com amor, faça com alegria, contribua o melhor que você puder. Você pode fazer pelo Pix, pelo QR Code, se você estiver pela TV, do lado esquerdo, na verdade do seu direito, provavelmente, ou esquerdo mesmo, não, deixa eu pensar aqui. Do lado esquerdo mesmo de você que está assistindo aí, no canto inferior, você vai encontrar o QR Code, é só escanear, abrir o aplicativo do seu banco, escanear, você vai contribuir. Se você quiser, você pode contribuir diretamente pelo chat, do lado direito, na parte inferior, tem um retângulo com cifrão, clica, selecione a oferta, o melhor que você puder nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada um que esteve aqui, a cada um que vai ofertar, que vai dizimar, que vai contribuir neste momento. Nós te pedimos, dê uma grande colheita para cada um dos meus irmãos, Pai. Abençoe grandemente a cada um deles. Eu libero uma palavra sobre a vida de cada um aqui, e profetizo que as grandezas dos céus vão lá acontecer na vida deles. Sobre a vida da Datiane, Tauane, Alice, o Patrick, o Ari, o Remi, a Geni. Sobre a vida da Dani, o Pedro, o Christian, o Edenilson. Sobre a vida da Janete, o Alan, a Milena, a Julinha, a Débora, Senhor, a Melissa, a Dani, a Luma. Sobre a vida do Micael, sobre a vida, Senhor, da Regiane, do Wellington, do Max, da Raiele, da Melissa, do Marquinhos, a Adrivina, a Laurinho, o Matheus, a Delise, o Antônio, sobre a vida da Alexandra, a Gabriela, a Valentina, sobre a vida, Senhor, da minha querida irmã Ruth, sua casa e família, sobre a vida, Senhor, também do Iagor, do bebezinho que está a caminho, sobre a vida dos demais irmãos que não estão aqui agora, mas que vão assistir posteriormente. Guarda, cubra com teu sangue, esconda debaixo das suas mãos, sobre a vida da Ivete, a Amanda, a pastora Niede, o pastor Alexandre, sobre a vida da Larissa, sua casa e família. Senhor, o culto desta noite, que a tua glória, o teu poder venha incendiar-nos. Usa, Senhor, as nossas vidas para abençoar a cada um que ali estiver, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sobre a vida da Nelcina, sua casa e família, prospera ela abundantemente, mais e mais. Nós profetizamos isto em nome de Jesus. Amém? Temos um encontro hoje à noite, então às 19h30, Rua Irineu Tomazelli, 350, Várzea Grande, Gramado, Rio Grande do Sul. 19h30, Igreja Cenáculo da Fé, estarei ministrando ali. Eu tenho certeza que vai ser bênção, aguardo você. Vai lá, faz o esforço. Tá chovendo? Tá chovendo, mas lá, irmão, não vai chover lá dentro não. Lá dentro, ó, tem ar-condicionado, poltrona, ó, você tem que ver, a igreja tá linda. Trocamos as cadeiras, mudamos bastante coisa, tá com piso novo, tá lindo. Tudo pra glória e honra do Senhor. Eu quero você lá em nome de Jesus essa noite. Amém? Nos vemos lá. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe com alguém. Obrigado você que esteve aqui comigo. Deus abençoe abundantemente mais e mais. Orando juntos, somos mais fortes. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família. Amém? Se Deus falou contigo, escreva: eu ouvi a voz de Deus nessa tarde.